Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a Números capítulo 5. Aqui vai falar sobre a restituição e com relação à limpeza, né? O leproso e o imundo serão lançados fora do arraial, a lei da restituição e também a prova da mulher suspeita de adultério. Amém? Diz assim o texto. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lance fora do arraial todo leproso, porque todo o que padece fluxo e todo imundo, por ter sido tocado em algum morto. Pode ter tocado em algum morto, tanto homem como mulher os lançareis, para fora do arraial os lançareis, para que não contamine o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Aqui parece um pouco injusto, mas naquela época não sentia ainda o conhecimento de determinados medicamentos e até doenças realmente que não tinham cura. Então, essas pessoas que ficavam leprosas ou pessoas que estavam com fluxo de sangue, elas eram consideradas imundas, né? E essas doenças vinham muitas vezes porque ter tocado em algum morto, né? Em decomposição. Provavelmente aqui é interessante que Deus está querendo trazer o quê? Uma purificação para que aquilo não se prolifere no meio do povo. Amém? Então, é interessante que aqui o texto, na minha Bíblia de Estudo, diz: os capítulos anteriores lidavam com um estado de negócios temporário, isto é, a ordem da marcha do Sinai até a terra prometida. Aqui as instruções não são limitadas ao tempo da viagem, mas se aplicam à vida na terra. Então essas instruções que vão vir agora, é interessante porque, como vocês sabem, eles estavam no Monte Sinai recebendo a lei, recebendo as ordenanças, recebendo os preceitos do Senhor. Agora eles vão começar a marchar em direção à terra prometida, como eu tenho comentado nos vídeos aqui. A quarentena para os leprosos foi abordada detalhadamente em Levítico 13, de 1 a 46. Já comentado aqui, você pode voltar e assistir lá. Algum tipo de infecção é a causa provável do fluxo. Naquela época, não se tinha ainda conhecimento de antibióticos, amém? Que poderiam tratar isso aí. Em Levítico capítulo 15, a quarentena não foi necessária no acampamento, devido à presença sagrada entre eles. Talvez fosse necessário o rigor adicional humano por ter tocado em algum morto. Isto é melhor desenvolvido no capítulo 19, dos versículos de 11 a 19. Deve-se assumir que as quarentenas valem apenas até a impureza da lepra, fluxo ou imundícia seja retirada. Amém? Então, é importante nós atentarmos para isso e termos cuidado na nossa vida a Deus. Porque aqui está falando de coisas, vamos dizer assim, que acontecem no corpo. Mas existe lepra, sabia? Muitas vezes que hoje não acontece no corpo, mas está na alma. Existe influxo que não está acontecendo no corpo, mas está na alma. Então é muito importante nós atentarmos aqui para alguns passos que nós temos que lidar para com o pecado. Amém? Números reitera que é importante para o povo de Deus saber como lidar com o pecado. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque aqui Deus vai falar sobre o leproso e o imundo, vai falar também sobre a lei da restituição. Versículo 5. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, quando o homem ou uma mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a quinta parte e dará tudo contra quem se fez culpado. Mas se este homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote. Além do carneiro expiatório, com que se fizer expiação pelo culpado, toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste. Também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote, será deste. Amém? Então, nos versos 6 e 7, o pecado refere-se a algum aspecto teológico do erro, erro contra Deus. Culpa refere-se ao aspecto social do erro, erro contra outra pessoa. E a restituição lida com a dimensão social do pecado, enquanto a expiação lida com a dimensão teológica do pecado. Amém? Pecados, atos cometidos
ofendendo ao Senhor, que levam uma pessoa ao estado de culpada. O carneiro expiatório, eu já comentei lá em Levítico capítulo 5, amém? Aqui, dos versículos 11 ao 13, a prova da mulher suspeita de adultério. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminada e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúme vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou tiver, não se havendo ela contaminado, então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúme, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. Então aqui vai mostrar como o sacerdote deve fazer, amém? E é interessante isso aqui, amém? Porque para o leitor moderno, essa instrução pode parecer injusta com as mulheres. Entretanto, deve-se manter em mente a intenção da instrução, isto é, regular o ciúme do marido. Tinha muito marido naquela época que somente por desconfiar da mulher e estar tomado de um espírito do ciúme, matava ela. Então aqui Deus vem estabelecer, amém, um equilíbrio nisso aí. E é interessante, a prova fornece um método legal para revelar a culpa ou inocência das mulheres. Hoje a gente olha assim e vê esse texto e diz assim, mas rapaz, isso era só com relação à mulher e o homem. Então, nós precisamos entender aqui que nós estamos numa cultura que a mulher, nessa cultura aqui, a mulher ela não tinha muito espaço, não tinha muito lugar. Vocês podem ver até na contagem, só era contado os homens. Então, Deus está começando a suscitar aqui o valor da mulher. E a mulher, ela vai ter o seu lugar e vai ter o seu valor diante de Deus. E é interessante, né? Então, estes versos esboçam as condições sobre as quais as provas devem ser realizadas, não assumindo culpa nem inocência. Falando a respeito do espírito de ciúmes. O espírito de ciúmes não se refere a qualquer ser ou força externa, mas ao espírito do próprio marido, dominado por suspeitas ciumentas. Quando um homem é dominado por suspeitas ciumentas, às vezes ele acaba cometendo coisas, né, que vão ferir a mulher, quando muitas vezes não a mata. Então nós estamos vendo cada vez mais na nossa geração as leis com relação à proteção da mulher sendo endurecidas. Por quê? Esse abuso e essa violência contra as mulheres sempre aconteceu e muitas vezes a sociedade fazia vista grossa. Por causa disso, as leis estão sendo endurecidas. Então é muito importante nós entendermos isso. Amém? Não se supõe que a prova opere por acaso ou destino, mas o juramento sobre o qual a mulher é colocada põe a prova em vigor. Seu propósito era prestar testemunho a um desejo de justiça objetiva. Também removia a suspeita ou medo nos relacionamentos. Então é muito interessante essas diretrizes para nós crescermos em santidade. Amém? Então, torne-se piedoso. Isso não vai acontecer de forma automática, através da exposição, do exercício religioso. Pelo contrário, é o resultado de uma busca consciente a Deus, de maneira como encaramos a comunidade de Deus, a maneira como abraçamos as verdades da nossa redenção, todos os aspectos da vida cristã são importantes. Então, nós devemos tornar-nos pietosos. Para isso, nós precisamos honrar as autoridades, nós precisamos honrar a Deus, nós precisamos honrar a palavra, nós precisamos ter uma vida de oração. Amém? Disponha de certos horários regulares para celebrar os atos redentores de Deus ao seu favor. Celebre de todo o seu coração, amado. Celebre a sua salvação. Agradeça a Deus. Seja grato. Seja alguém que tem reciprocidade para com Deus, para com aquilo que Ele fez. A nossa salvação, para nós, ela é de graça, mas para Deus foi pago um alto preço. Então, celebre isso. Amém? Reflita no sacrifício de Jesus. Confie em sua morte como suficiente para abranger todo o seu pecado e viva de modo que os outros saibam que você não se considera uma pessoa mundana. Amém? Então, se proteja, meu irmão. Se proteja, minha irmã. Busque a Deus.
ande com Deus e você vai desfrutar de coisas maravilhosas. Amém? Quero convidar você a estar conosco hoje na Casa do Oleiro. Teremos o nosso culto de celebração e será uma grande bênção ter você com a sua família. A lista de presença está aberta e nós estamos limitando ainda o número de pessoas. Faça votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.